Pessoal, boa noite. Então, conforme nós combinamos, eu vou passar uma atividade modelo aqui para a gente ir desenvolvendo um cálculo estrutural de uma viga, tá, em estrutura metálica. E ao final dessa atividade, tá, eu quero que vocês calculem a flecha e o perfil que vai atender a essa flecha limite, tá bom? Mas eu vou explicando ao longo do vídeo aqui, tá? Então, essa atividade aqui, pessoal, vocês podem utilizar essas duas referências bibliográficas, tá? Tá na biblioteca online de vocês, certo? São dois livros clássicos aí da estrutura metálica. Para essa atividade, vocês vão pegar muita pesquisa nesse livro aqui, do File, no capítulo 5, tá? E no livro de estruturas metálicas, esse primeiro aqui, no capítulo 10, tá? No capítulo 10 tem um exemplo de cálculo lá, que inclusive é o projeto que nós vamos fazer, certo? Mas eu recomendo nesse momento o capítulo 5 aqui desse segundo livro aqui do File, tá? Estruturas de aço, dimensionamento prático. Então, olha só, o exercício, né, ele trata de dimensionar uma viga principal VP2, biapoiada. Aqui está a planta de forma, tá? Lembrando que é uma planta de forma, é uma planta onde só uma planta baixa, onde é representado só os elementos estruturais, então os pilares, vigas, tá? Nesse caso aqui, eu realizei dois cortes para melhorar a visualização, eu vou falar mais para frente sobre esses cortes, tá? Então, a gente vai dimensionar essa viga principal VP2. Essa planta de forma tem a viga principal VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6, VP7. E tem as vigas de travamento, tá? Nós vamos falar mais sobre essas vigas aqui. Então, olha só, vocês vão dimensionar a viga VP2, né, considerada biapoiada, né, ao estado limite último, que considera a flambagem local da alma, a flambagem local da mesa e a flambagem lateral, tá? Isso daqui vai ser um segundo momento. Nesse momento agora, primeiro, a gente vai dimensionar ao estado limite de serviço, a ação por deformação excessiva, que seria a flecha, tá? Nós vamos encontrar um perfil metálico que atenda à situação de projeto, certo? A VP2, em relação à flecha, tá? Nós vamos utilizar um perfil com viga soldada, tá? E vamos evitar viga esbelta, seção esbelta, mas isso daí a gente vai falando mais para frente, tá bom? Então, olha só, essa viga pertence a um piso comercial, conforme isso está abaixo, tá? Então, isso aqui é um mezanino de um shopping, certo? A carga permanente nominal total atuante nas duas lajes maciças armadas em uma direção são, respectivamente, a carga devido ao peso próprio das lajes é 3 kN metro quadrado e a carga acidental também é 3 kN metro quadrado, tá? Eu fiz, pessoal, também aqui uma planta de forma só para ilustrar as lajes, tá? Para ficar mais fácil a visualização, certo? Então, tem laje 1, laje 2. Essa laje, ela tem uma relação entre LY e LX, o lambda é igual a 2, então ela é armada em uma direção só, nessa direção que está indicada aqui, tá? Então, nós vamos dimensionar essa viga. Uma parede de concreto celular, também de concreto autoclavado, CCA, com a peso específico igual a 800 newtons metro cúbico, a altura dele é 4 metros, está apoiado sobre a VP2. Então, sobre essa viga VP2 vai uma parede de 4 metros de bloco de concreto CCA. Tá? As vigas VT1, VT2, VT3 impedem qualquer deslocamento lateral das vigas principais. Então, pessoal, essas vigas de travamento, elas são utilizadas só para diminuir um comprimento de flambagem, que a gente vai falar mais à frente no exercício, tá bom? As lajes, por exemplo, não são apoiadas nessas vigas de travamento, são apoiadas nas vigas principais. Sendo que na VP2, além da laje, eu tenho aí uma parede de bloco de concreto CCA, tá? Concreto celular autoclavado. Então, veja bem, eu fiz aqui um corte A, tá? Esse corte aqui. Na verdade, não é bem um corte, é uma espécie de uma perspectiva que eu tentei fazer para melhorar a visualização de vocês. Então, nesse corte, que eu chamei de corte A aqui, eu estou vendo, então, essa região. Então, eu estou vendo a viga VP1, a viga VT1 e VT2 de travamento, e eu estou vendo também a VP4 e a VP6. A VP4 e a VP6 eu não representei nesse corte, tá? Eu quis mostrar para vocês a viga de travamento, as vigas de travamento, só para ilustrar que essa viga de travamento,
ela é soldada na alma da viga principal. A viga principal é um perfil I, tá bom? Então, nessa ilustração aqui fica claro que a laje ela não é apoiada sobre as vigas de travamento, ela é apoiada sobre as vigas principais. A laje maciça está aqui, tá bom? Fiz também um corte B. Esse corte B está aqui, então nesse corte B eu estou vendo a viga de travamento VT3, VP2, estou vendo também o aparelho de bloco que está sobre o VP2, e eu não coloquei a VP5 e a VP7, tá? A intenção também era só, né, além de ilustrar aqui a parede de bloco, certo? Ilustrar para vocês como está sendo distribuídas as cargas aqui. Então, olha só. A viga de travamento, ela é soldada, ela é um perfil C, tá? Não é cantoneira, tá, gente? Desconsidera essa informação aqui. O perfil cantoneira é o perfil L, esse é o perfil C, tá? Então, ele está soldado na alma do perfil metálico I, tá? A gente vai discorrer depois o que é a alma, o que é uma mesa, tá? Bom, sobre a viga, então, VP2, que a gente vai dimensionar, que é essa viga aqui, vai a laje maciça e sobre a laje vai a parede de concreto celular, tá bom? Aqui eu fiz a planta de forma das lajes, enfim, só para visualizar melhor essa distribuição das lajes, tá? Então, olha só os dados. É uma obra mezanino metálico, tá? A área 36 metros quadrados, o endereço, vocês colocam o endereço que vocês quiserem aí. A estrutura são lajes maciças, armada em uma direção, apoiada em vigas metálicas, tá? Finalidade, loja de shopping, tá? As normas que nós vamos atender são essas normas aqui, certo? Detalhe para 8800, que é a norma de estruturas metálicas, certo? A 6120 é a norma onde a gente vai pegar a carga acidental, que na verdade eu já dei para vocês, que é essa carga aqui, ó, 3 kN metro quadrado, tá bom? Ou 3.000 newtons metro quadrado. E como nós estamos mexendo com concreto, né, no caso da laje, né, tem a NBR 6118 aqui, tá? Que é a velha conhecida de vocês. Bom, então o material que nós vamos utilizar é o aço, né, o ASTM A574, isso aqui é um padrão americano, né? Para nós, no Brasil, a gente chama ele de AR345, alta resistência. Esse 345 aqui é 345 MPa de tensão de escoamento, tá bom? Chumbadores tipo Parabolt, eletrodos desse modelo, parafusos nesse modelo, vamos usar parafuso comum e parafuso de alta resistência 345 também. Tá? Isso a gente vai falando mais para frente. Bom, as ações, né, nós temos ações permanentes. Permanente que nós temos vai ser o peso próprio da laje, né, que é igual a 3 kN metro quadrado. O bloco CCA, né, ele tem aí 800 Nm3 de densidade, perdão, peso específico, né. Nós vamos utilizar o perfil viga soldada, então ainda tem o peso próprio do perfil que a gente vai utilizar. Essas são cargas permanentes. A variável é sobrecarga de ocupação, tá? Para um mezanino de shopping, a NBR 6120 nos dá aí 3 kN metro quadrado, tá bom? Então, olha só, destrinchando essas ações permanentes, nós temos aí o peso próprio, né, da viga principal VP2. Para determinar esse peso próprio, eu primeiro tenho que pré-dimensionar ela, né? Eu tenho que saber qual é o perfil que eu vou utilizar. Então, aqui eu coloquei, né, um perfil I, que é a nomenclatura, tá, desse perfil I, certo? Aqui a altura total é D, a altura essa região aqui, ó, essa chapa fina chamada de alma, essa outra chapa um pouco mais espessa aqui, ó, na horizontal, essas duas são chamadas de mesa, tá? Então a altura da alma é H, certo? A espessura da mesa é chamada de TF, tá? E a espessura da alma TW, certo? Então, pessoal, de uma forma empírica, a gente pode pré-dimensionar essa viga usando essa relação aqui, ó. A altura D total do meu perfil, ele tem que ser maior ou igual ao vão que eu tenho que vencer, o vão da viga, sobre 20. O nosso vão, voltando lá, na VP2, é um vão de 6 metros, 5 mais 1 aqui, né? Então, pessoal, fazendo esse pré-dimensionamento aí, eu tenho, ó, 6 metros, eu vou jogar em milímetro, né? 6.000 milímetros sobre 20 me dá uma altura mínima de 300 milímetros, tá? Então, coloquei aqui, ó, deve-se escolher um perfil com altura total de superior a 300 milímetros. E aí, pessoal, uma busca rápida na internet, vocês conseguem uma tabela de perfil Gerdau.
tá? É, para mim, o mais completo que tem de perfil comercial, certo? Deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? É essa tabela aqui. Tá bom? É o perfil Gerdau e Minas. Tá? É o mais completo que a gente tem em relação ao perfil comercial. Eu posso passar isso aqui para vocês também, sem problema. Tá? Mas isso aqui é uma busca rápida na internet, você consegue baixar, é gratuito. Tá? Então, voltando lá para nossa apresentação. Só um minutinho aqui. Voltando aí para o nosso trabalho. Tá? Então, pessoal, se a gente se olhar naquela tabela lá da Gerdau, um D perto do 300 é esse perfil aqui, ó. W quer dizer perfil I, tá bom? 310 então é a dimensão total dele, a altura, né? Esse 21 é o peso por metro, quilo por metro, tá bom? Então, eu vou escolher primeiramente esse perfil, porque ele nos atende com a altura aqui. Eu preciso de uma altura de 300, ele tem 303, tá bom? O D aqui. Então, vamos utilizar esse perfil comercial W, 310 por 21. Então, portanto, pessoal, o peso próprio dessa viga, como ele tem 21 quilos, né? Se eu passar para peso, né, que é massa, né? Quilo é massa, se eu passar para peso, vai dar 210 newtons por metro, tá? Então, já tem a carga permanente aqui, o peso próprio da viga, né? E aí, eu passo a determinar também a carga permanente das lajes. O que é a carga permanente? O peso próprio da laje vai jogar sobre a minha viga VP2, né? Então, aqui, ó. O que o peso próprio da laje 1, da laje 2 vai jogar sobre a minha VP2? Então, aqui, ó. Então, coloquei aqui, para determinar a carga das lajes 1 e 2 sobre a VP2, utilizaremos o conceito de área de influência. Como as lajes são maciças e armadas em uma direção, as vigas perpendiculares à armadura principal das lajes recebem 50% do carregamento e as vigas paralelas à armadura principal da laje recebem 25% de carga. O que é isso, pessoal? A nossa laje ela é armada em uma direção. Então, está armada nessa direção aqui, que está indicada. Essa aqui é a armadura principal da laje. Então, as vigas que estão perpendiculares, essa armadura principal, no caso a VP2, a VP1 e a VP3, ela vai receber 50% do peso próprio da laje L2 e da laje L1. Se eu fosse dimensionar a VP4 e a VP6, como elas estão paralelas a essa ferragem principal, ela pegaria 25% desse peso próprio. Tá? Então, eu fiz aqui um esboço para vocês, para explicar melhor. Então, olha só. Nossa VP2, né? Então, como essa VP2 ela está perpendicular à ferragem principal da laje maciça, então ela pega 50% desse comprimento aqui, ó, de área de influência. Então, a área está delimitada aqui, ó. Certo? Como é que você joga essa carga da laje na viga? Através dessa relação aqui, ó. Carga peso próprio das lajes, tá, sobre a viga, é igual a carga da laje, né, que no caso lá é 3.000 newtons por metro quadrado, vezes Lx sobre 2. Por que Lx sobre 2? Lx é o menor lado da laje, tá? Então, Lx aqui é 3 sobre 2, porque é 50% de área de influência, então cai para 1,50. Vezes o número de lajes, tá? Então, essa relação aqui que vocês vão fazer para distribuir, né, jogar a carga dessa laje sobre as vigas, tá certo? Carga permanente da alvenaria em bloco CCA. Então, nós temos que saber quanto de carga essa parede aqui, ó, joga sobre a nossa viga, tá? Então, basta seguir essa relação que eu coloquei para vocês aqui, ó, tá? Voltando ali, ó, carga permanente. G é sempre carga permanente, tá, pessoal? Então, G da alvenaria, carga permanente da alvenaria, igual a largura, né? Que é 13 centímetros, eu dei para vocês a informação lá em cima, vezes a altura, que é 4 metros, vezes o peso específico, que é 800 newtons por metro cúbico,
tá? E aí você distribui a carga, né, o peso próprio dessa parede sobre a viga, tá bom? E aí a gente parte para a ação variável, né? A ação variável, né, segundo a MBR 120, para essa situação é 3 km/m², né? Para jogar essa carga variável sobre a viga, eu uso a mesma relação que nós utilizamos aqui, ó, tá? Carga da laje, LX sobre 2, 50% vezes o número de laje. Ou seja, eu vou utilizar o mesmo conceito de área de influência, tá bom? Determinando, então, que eu tenho de carga permanente e carga variável, eu passo para fazer as combinações, tá? Que a gente já fez aula passada, as aulas anteriores, né? Nossa primeira aula foi sobre combinações. Então, eu vou fazer uma combinação do estado limite último e uma combinação do estado limite de serviço. A combinação do estado limite último, eu vou usar a combinação normal, tá? E a combinação do estado limite de serviço, nós vamos utilizar a combinação rara, tá? Vocês vão pesquisar aí a combinação rara lá nas primeiras aulas e vão me dizer o que que no estado limite de serviço eu utilizei a rara e não a excepcional, tá? Acidental, enfim, qualquer outro tipo de combinação, tá bom? Por que que eu vou utilizar a rara aqui nessa situação? Bom, então tendo então as combinações feitas, pessoal, através dessas relações aqui, ó, na estado limite último, combinação normal, 1,4 vezes carga permanente, mais 1,4 vezes carga variável. Na combinação do estado limite de serviço, combinação rara, o coeficiente de majoração é 1. Tá? Depois de feito essas combinações, eu passo a verificar o estado limite de serviço, né, a flecha elástica. Tá? Então, pessoal, o estado limite de serviço, ele verifica o desempenho da estrutura. Nesse caso, faz-se a verificação do deslocamento vertical, tá? É esse deslocamento vertical aqui da minha viga, certo? Uma viga com deslocamento vertical flecha excessivo pode causar a má utilização dos elementos não estruturais da estrutura, causando uma sensação de desconforto ao usuário. Pessoal, quando eu tenho uma flecha excessiva, né, uma viga que está aí sobre essa viga, quer dizer, embaixo dessa viga tem uma alvenaria, por exemplo, que ela não é estrutural, essa alvenaria tende a não suportar essa tensão devido ao excesso de deslocamento, tende a trincar. Essa trinca, dependendo, ela pode causar uma sensação de desconforto para o usuário. O leigo acha que uma trinca, uma fissura ou qualquer outro tipo de anomalia visual numa parede vai levar a edificação ao colapso. Nós, engenheiros, sabemos que não, que tem muita coisa além disso. Mas o leigo acha, então causa uma sensação de desconforto nas pessoas, no usuário. E é o que a gente não pode permitir, tem que evitar. Então, pessoal, no caso de uma viga biapoiada, que é o caso que nós temos aí, a deflexão máxima ocorre no meio do vão. E a deflexão máxima, ou seja, a flecha máxima, é dada por essa relação aqui. Na flecha, pessoal, a gente está utilizando o estado limite de serviço. Então, a carga que vocês vão utilizar é a carga que vocês determinaram aqui na combinação do estado limite de serviço. Tá bom? Bom, ainda de acordo com a NBR 8800, né, a flecha limite, ou seja, a flecha máxima, o máximo que a sua viga VP2 pode ter de flecha, tem que atender essas relações aqui. Ó. O valor da relação entre o maior lado, né, o LY, sobre 350, né, ou 15 milímetros. O menor desses valores é o que você vai adotar, tá bom? Eu já fiz aqui para vocês, ó, então, o nosso LY lá é 6 metros, né, 6.000 milímetros, sobre 350, 17,4 milímetros, ou 15 milímetros. Tem que pegar o menor valor, então, pessoal, sua flecha limite é 15 milímetros, tá bom? Então, essa relação aqui, ó, de flecha máxima, tem que ser menor ou igual a 15 milímetros, tá? Bom, e agora, o que você vai fazer? Você vai verificar o perfil que a gente escolheu, tá aqui é o W, 310 por 21, verifica se ele passa nessa verificação da flecha aqui, ó, tá certo? Se esse perfil der uma flecha maior que 15, ele não passa, vai ter que escolher um outro perfil, tá? E escolhendo um outro perfil, pessoal, se ele for mais pesado, tem que voltar aqui, porque o peso próprio dele vai aumentar, tem que voltar e fazer todas as combinações de novo. E vai fazendo um processo interativo, tá certo? Então, pessoal, até segunda-feira que vem, na próxima aula nossa, a gente tem que estar com esse perfil verificado a flecha, tá?
com o perfil ideal. Se não for esse perfil aqui, ó, se esse perfil não atender, tá? Tem que trocar o perfil por um que atenda. E a gente, na próxima segunda-feira, tem que estar com esse perfil já determinado para a gente passar aí ao estudo da flexão, tá bom? Então, eu vou jogar isso aqui no AVA, tá? Vou jogar nos grupos aí de vocês e a gente vai conversando pelos fóruns e pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Então, estou à disposição, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um grande abraço, até mais.